Aqui se inicia uma história que leva diversas nacionalidades, japoneses, armênios e italianos, povos de todos os tipos que unidos fizeram Ferraz conhecida pelo sabor doce de uma fruta, a uva. Ferraz de Vasconcelos é uma cidade na região metropolitana de São Paulo, mais especificamente no Alto Tietê, que por muito tempo foi considerado um município agrícola. 3 pintinhos nasceu hoje de manhã, esses têm 10 dias, são 3 irmãozinhos. E nasceu 3 pintinhos também, agora, 7 da manhã. Aí, ó, tem 3. Aí. Caixa de papelão com a luz para ficar quentinho. Enquanto eles concorriam com uva Niagara, nós concorria com 30 variedades de uva. Uva americana, uva europeia, uva inglesa, uva alemã. Era um casarão mais bonito que o outro, a arquitetura dos anos 30 e 40. Aqui nós vimos ter também turismo de arquitetura, porque cada colônia de frutas, japonês, italiano, húngaro, árabes, alemães, armênios, a arquitetura das casas de 80 anos atrás era a característica da terra deles da Europa. Então, a uva Itália aqui em Ferraz começou na mão do agrônomo Luciano Poletti, porque nos anos 20 ele já dava aula de fruta na Itália, em Milão, em faculdades de fruta, de agronomia, né? Ele foi estagiário do criador da uva Itália, que era a família Pirovano, e ele foi aluno do velho Pirovano na uva Itália e outras uvas finas, por isso que ele era uma pessoa com muita capacidade. E a maior especialidade dele não era só uvas finas, era pêssegos e maçã. Os prêmios que ele ganhou na Itália era de uva fina e maçãs. Como que ele acabou aqui em Ferraz, exatamente não sabe, porque Ferraz era tão pequenininho, né? Mas acabou que ele veio para cá, ficou lá na chácara, que é em frente à atual prefeitura, era o quarteirão todo, né? E depois ele foi para o Cambiri e lá ele montou o viveiro de mudas de plantas. E o principal objetivo era a climatização de frutas europeias. Me parece que o que deu mais certo foi a uva Itália, né? Foi a uva ficou mais Itália. famosa, né? É. Então, em termos de fruta fina, o Poletti, agora ele voltou em Livres, ele é o agrônomo que aclimatizou as frutas de clima temperado no Brasil. O que é clima temperado? Frutas da Europa. Ele aclimatizou onde? Num país tropical. Então tudo começou em 1927. O viveiro dele deu nome, uma firma, já mostrei o documento, Sociedade Agrícola Frutal Limitada. O Poletti, porque como o primeiro discípulo dele na uva Itália foi o Susumu Sui. E a partir do Susumu Sui, ele, em 1956, já tinha um grupo de jovens japoneses lá no Cambiri. Ele formou o chamado Aidokai. Em japonês, Aidokai quer dizer amor à terra. E ali ele treinou 50 jovens japoneses, na época. Aonde o Cambiri, nos anos 50 e 60, ficou uma grande região de plantação de uva Itália de alta técnica, por causa do Susumu Sui. Ele ensinou jovens japoneses ali que foram alunos dele. Então começou fortemente com Susumu Sui, a colônia japonesa, colônia italiana, os Tempurini e os Magrini, com uva Itália, e a colônia armênia aqui, com uva Itália, porque o Poletti é 2 esquinas no campo experimental dele. Então as colônias que tinham mais uva Itália, primeiro o japonês, depois os italianos, depois os armênios. Depois tinham colônia húngara, colônia portuguesa, com uva Itália. Vieram depois de 62, 64. Mas de 58 a 62, foi os japoneses, os italianos e os armênios. Minha família chegou aqui em 1914 devido à Primeira Guerra Mundial. Meu avô com 2 filhos, meu pai
e o irmão dele. E veio para Ferraz. Naquela época não era Ferraz, era Poá. Só a partir de 1926 é que ficou o nome de Ferraz, em homenagem a José Ferraz de Vasconcelos, que era engenheiro da Estrada de Ferro. E aí começou com plantio de uva, e esse plantio de uva chegou até 1980, com a família ganhando diversos prêmios de festa de uva e também acompanhando a festa de Ferraz, a festa de uva. A nossa relação aqui com as famílias antigas aqui era ótima. Inclusive quando chegou aí, em 1914, ficou hospedado na casa de um outro italiano chamado Lourenço Paganucci. Então essa família deu apoio até fazer lá uma cobertura, fazer uma cobertura para pelo menos ter uma cobertura para entrar embaixo, entendeu? E o relacionamento com o pessoal aqui que já tinha aqui em Ferraz era ótimo. Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil ficou do lado dos Estados Unidos. E a Itália ficou do lado da Alemanha. Então, italiano e japonês que ficaram do lado da Alemanha, em outros lugares tiveram assim um certo preconceito por eles, do fato dele não estar do lado do Brasil. Mas aqui, os italianos daqui, os japoneses daqui, que eles não estavam do lado do americano, que o Brasil estava do lado do americano, não sofreram nenhuma retaliação. Porque meu avô tinha um apelido, João Surdo da Charrete Bonita. Ninguém chamava ele por nome dele, porque meu avô de um ouvido ele era surdo. Porque lá na aldeia na Armênia, 1910, ele teve meningite. Pela febre, ou morria naquela época, 120 anos atrás, ou dava alguma sequela de ouvido. Então meu avô era surdo de um ouvido lado esquerdo. Como o nome dele é o Ranês é João. Então ele é conhecido João Surdo da Charrete Bonita. Porque a charrete de luxo de Ferraz era do meu avô. Vou falar olá para todos. A menuna raieira Chadon Sosterra Aikinunim. O Tanassun, no Sundariarat. E minha Menkonik. Aqui, as Carraquim Média. Aí o que você falou? Eu falei que aqui é Ferraz, que aqui tinha muitas chácaras de armênio plantando uva, então aqui há muitas décadas, todos já não estão mais aqui, e a única chácara que sobrou é a nossa aqui, desses 40 chácaras de armênio sobrou só o nosso. Em 1959, teve a festa de uva em Jundiaí, e através da prefeitura de Ferraz, foi os viticultores de Ferraz concorrer em Jundiaí. Foi Temporim, Magrini, Cavamura, Arakawa, foi diversos produtores. E dos 15 prêmios que Jundiaí estava dando, Ferraz conquistou 13 prêmios. Aí quando o Jundiaí percebeu que Ferraz estava levando a maioria dos prêmios, aí fizeram lá um ajeito lá, aí Ferraz levou apenas 6 prêmios, o restante ficou para Jundiaí, para os produtores de Jundiaí. Lá, enquanto eles concorriam com uva Niagara, nós concorríamos com 30 variedades de uva. Uva de mesa, né? Uva americana, uva europeia, uva inglesa, uva alemã, uva portuguesa, italiana. E ele lá só concorria com uva americana. Então ganhamos tudo. E aí eles deram uma ajeitada lá e dos 15 prêmios nós saímos com... Dos 13 ganhos por Ferraz, Ferraz acabou trazendo meia dúzia só e o restante eles ajeitaram o pessoal de Jundiaí. Mas aos poucos, com a chegada da modernidade, a história da uva foi esquecida. A agricultura foi se perdendo na cidade e com ela a identidade.
Todos os quarteirões aqui eram frutas. Imagina na época da florada. A florada dos pêssegos, a florada das maçãs. Ferraz era muito bonito. É uma pena que foi destruída. Eu sinto muito. Por isso que até hoje eu não fico quieto. Eu não me conformo pela destruição de Ferraz. Não. Já me dispus com muita gente, me disponho com quanto mais precisar. O que eu tenho que falar, eu falo. Eu não estou aqui para brincadeira. Aqui não era para ter sido destruído. Porque houve um desincentivo de 40 anos para cá da própria municipalidade. Era para acabar. Eu tive muito problema sobre isso. Eu lutei contra isso. Não era para acabar dessa forma. Deixaram acabar. Deixaram. Simplesmente deixaram. Eu acho que a cidade acabou ficando tipo cidade dormitório, né? E perdeu muita identidade, né? Muito tempo, muita gente que vinha morar para cá nem trabalhava para cá. Tinha mais porque acho que foi facilidade dos terrenos mais baratos daquela época e tudo. E se perdeu completamente, né? Depois, mais para frente, até os poucos que ainda insistiam em plantar uva, começou a ter muito roubo, né, nas chácaras, tudo, e desiludiu. E também, eu sei que eles começaram a levar muda para o interior de São Paulo, acho que para Jales, né, se eu não me engano, que diz que lá a uva dá muito melhor, porque não é um clima tão frio quanto aqui. Porque aqui era muito frio antigamente aqui em Ferraz, né? Agora não é mais tanto, mas antes era muito frio. Então, às vezes, perdia uma vez por ano, e às vezes ainda perdia com as geadas e tudo mais. Então, acho que foi fator econômico também, né? Que o pessoal começou a levar para o interior, plantar, e aqui foi ficando. Não teve incentivo também das autoridades aqui, não teve esse interesse, né? Então, foi se perdendo. E a intenção do meu avô era mais mudas de plantas, vender muda de plantas, né? E isso eu acho que precisava de mais ajuda, inclusive governamental. Na realidade, aqui era um município agrícola, né? E do fato de ser município agrícola, você não tem IPTU, você tem INCRA, o imposto é o INCRA. E o INCRA é cobrado por alqueire, baratinho, sabe? E a partir do momento que foi crescendo a cidade e onde era zona rural ficou zona urbana, que passou a ser IPTU, e aí ficou difícil, porque você não consegue também, a cidade vai crescendo e as chácaras, o sítio que estava na região rural, fica na região urbana. Aí começa a ter as vilas, tudo em volta, aí você não consegue manter. Não consegue manter. Não tem como manter mais. E o solo também vai ficando fraco do fato de... Porque a uva é plantio perene, sabe? Não é plantio que você planta, o ano que vem tem que plantar outra vez, é perene, tá? E aí ela vai te sugando tudo que material que existe no solo e você não consegue recompor mais. Aí tem que mudar muda de terra e aí dá continuidade no plantio. Mas não tinha como continuar. Mas isso vai se perdendo mesmo, é assim mesmo, isso aí é normal. Não tem como se ficar mantendo aquilo, e principalmente Ferraz, que quase ninguém mais é daqui, né? Tudo gente de fora, de outros estados. Aí chega aí, não tem o conhecimento, não sabe quem são as famílias antigas, também não se interessa também, não tá nem aí, viu? Era um casarão mais bonito que o outro, a arquitetura dos anos 30 e 40. Aqui nós vimos ter também turismo de arquitetura, que cada colônia de frutas, japonês, italiano, húngaro, árabes, alemães, armênios, a arquitetura das casas de 80 anos atrás era a característica da terra deles da Europa. Fizeram réplicas aqui. O que aconteceu com as 50 casas? Foi demolido 49. Só do meu avô está em pé. Aqui nós também podíamos ter tido turismo de arquitetura. Também não sobrou nem um tijolo. Eu só sinto. Eu cansei de falar, gritei e briguei. Não me escutaram? O que é do meu avô, da minha família, aqui é intacto. Aqui ninguém põe a mão. Fechadura da casa, a casa é de 1948.
porta, batente, fechadura são os mesmos. Aí os caras falam, parabéns, Sérgio, você é um gênio, parabéns. Quer dizer, só sobrou eu no planeta para cuidar. O resto é tudo para destruir. Eu vou na contramão. Então meu exemplo está dado. Eu sinto pela destruição de Ferraz e a destruição do Brasil como um todo, como está sendo destruído. Eu falo isso direto nas minhas matérias, só sinto isso. Foram décadas sem plantação de uva em Ferraz. A Casa dos Temporins e do Sr. Sérgio Sermedian foram as únicas a sobreviverem em meio a essa mudança. Com a insistência do Sr. Sérgio, nos últimos 2 anos, a prefeitura começou a realizar trabalhos para o incentivo à plantação de uvas, plantando mudas nas escolas e ensinando sobre a história do Luciano Poletti para as crianças da rede municipal. Eu de início ficava meio ressabiado, porque todas as vezes lá no passado sempre tinha boi na linha e eu vi que ela era séria. Eu falei, olha, pela 4ª vez eu vou dar mais um empurrão. Em 40 anos eu fui sabotado. Falei, eu vou dar mais uma empurrada, que eu vi seriedade da parte dela. E assim a coisa andou nesses 2 anos. Plantamos uma videira em cada escola, são 60 escolas. O que eu já queria fazer em 91, os prefeitos antigos não deixavam. Queria contar a biografia do Luciano Poletti, eles não deixavam. Agora já virou matéria nas escolas. E pelo menos o trabalho que ela tem feito nesse assunto também de resgate foi importante, porque eu tenho tudo na minha mão. Eu fiz tudo de boa vontade, não peço nada, não quero nada. Eu sou apolítico. Eu conto a história verdadeira. Porque tinha cabimento Ferraz ficar sem a tua própria história. E estava guardado comigo há 40 anos aí os documentos, hein? Eu não passei para ninguém que eu era maltratado aqui 40 anos para cá. Eu falei, um dia isso talvez eu vou conseguir passar para frente. Ou na época eu falei, se eu morrer, vai morrer comigo. Só eu sei contar. Eu falei, se eu bater as botas lá atrás, vai ficar sem história. Mas deu tempo de passar a história que hoje é matéria em todas as escolas de Ferraz, né? É isso aí. Então, acho que foi muito bom. Foi bom. Nem tudo está perdido.